Oi, eu sou a Bia e hoje eu vim contar sobre o livro Os Primos da Carrie McManus. É um livro de mistério que conta basicamente uma história de uma família que tem muitos segredos e muita mentira envolvida no meio, de toda a história deles. O livro começa com a Millie, uma das personagens principais, indo até um restaurante que a mãe dela tinha convidado ela para ir. E ela vai e até aí tá tudo certo. Só que ela começa a perceber que a mãe dela começa a elogiar ela demais, ela começa a agir estranho, porque as duas nunca foram muito próximas. E aí quando ela pergunta o que realmente estava acontecendo, a mãe dela fala que ela recebeu uma carta. E a carta era da avó da Millie. E aí a Millie não acha isso tão estranho. Por que ela acharia? Só que quando a mãe dela falou que, na verdade, a carta foi da avó dela por parte de mãe, ou seja, da mãe da Alison, que é a mãe dela, ela já fica meio tipo, como assim? O que ela quer? Isso porque lá no passado tiveram vários conflitos entre a família. A Millie, ela não sabe exatamente o que deu, mas ela só sabe meio por cima da história. Ela só sabe que a avó dela enviou uma carta para os filhos dizendo: vocês sabem o que fizeram, e depois deserdou eles e sumiu do mapa. Ela não quis mais ter nenhum contato com os filhos e ela não conheceu os netos nem ninguém. E aí, do nada, ela envia uma carta falando que quer conhecer esses netos, ou seja, quer conhecer a Millie, a Albert e o Jonah, que são os netos dela, e querem que eles vão até o resort e passem o verão lá. E eles poderiam trabalhar no resort e também iam conhecer a própria avó. A Millie não quer isso, ela fala, tipo, não vou, e ponto final. Só que a mãe dela falou que é uma oportunidade de todo mundo se reconciliar e tudo mais, e a família voltar ao normal. Só que isso não dá muito certo. Enfim, a Millie, ela acaba encontrando os primos dela no Instagram. O Jonah é o único que não posta nada, ela nem sabe como que é a aparência dele, mas ela ignora. Os três, eles continuam conversando ali pelo Instagram, se conhecendo meio por cima, porque, tipo, eles eram primos de primeiro grau e eles não sabiam nem o básico do básico. Não conheciam eles. E, tipo, eles mesmos não se conheciam, tipo, era muito estranho. Como é que você não vai conhecer o seu primo de primeiro grau? Só que aí acontece que eles conversam com o tal de Edward, que tá organizando ali as coisas do embarque e tudo mais para eles poderem ir pro tal resort. E no dia eles se encontram, eles se esbarram assim por acaso, eles acabam se encontrando e ficam juntos. O mais estranho começa a partir do momento que eles chegam na ilha. Isso porque eles são abordados por um senhor que começa a falar com a Millie, só que ele começa a chamar ela de Alison, e ele fala mais ou menos assim: Alison, por que você tá aqui? A sua mãe sabe que você votou, ela não vai gostar nada disso. E aí a Millie, ela já fica meio tipo, eu não sou a Alison é minha mãe, e ela explica pra ele. E quando ela cita o nome do Anders e do Adam, que são os irmãos da Alison, da mãe dela, são os tios dela, ele já fica meio tipo, como assim? Ele já fica, tipo, num estado meio de choque. E aí já começa, assim, a ser meio estranho. Já tava estranho, aí começa a ficar mais estranho ainda. Mas, enfim, os primos, eles ignoram essa parte e eles pegam um Uber pra ir no tal lugar onde o Edward tinha falado pra eles irem. Só que no meio do caminho, eles passam por uma praia, chamada Praia de Cachimbo. E aí, a Aubrey, ela fala pra eles pararem o carro, que aquela praia... Ela lembrou do nome dessa praia assim do nada. Isso porque no livro que o pai dela tinha escrito, o Adam, tava escrito que foi naquela praia que tudo começou a dar errado. Então ela já ficou meio tipo, como assim? Ela ficou meio intrigada por a praia realmente existir, por ele estar usando uma praia conhecida, uma praia de verdade, assim, que ele não tinha simplesmente criado na cabeça dele. Só que essa praia, ela também serve tipo como um alerta pra quem tá lendo, então fica ligado. Eles continuam a viagem de carro e aí eles chegam no lugar onde o Edward falou que estaria, só que o Edward não tá lá e eles descobrem que o Edward se demitiu há 2 dias atrás, o que era bem estranho. Mas aí eles acabam conhecendo a avó deles, que não troca muitas palavras com eles. Enfim, ela parece um tanto quanto surpresa quando eles aparecem. Então fica uma dúvida, será que foi ela mesmo que convidou eles pra lá ou não? Outra coisa muito estranha é que ela sumiu, ela simplesmente, sim, deixou uma carta pra eles e falou que quando ela voltasse ela ia dar notícias, mas ela sumiu, assim, tipo, fica um negócio assim, quem que convida você pra ir pro resort, pra passar as férias ali com você e você some, assim, tipo, o quê? Enfim, acontece algumas coisas ali e nem passa uma semana direito e aí já tem, tipo, um plot twistzinho.
A Millie, ela acaba descobrindo que o Jonah, na verdade, não é o primo dela e que, na verdade, o Jonah, de verdade, o verdadeiro primo dela, tá numa feira de ciências. E que, na verdade, ele falou pra esse tal Jonah pra que ele se passasse pelo primo delas. Tipo, o primo delas armou tudo isso só pra ele poder ir numa feira de ciências. Enfim, esse tal Jonah, o Jonah falso, ele meio que precisava de dinheiro, então assim, ele aceitou de boa. Várias coisas vão acontecendo na história, assim, só que uma delas específico é que aquele velhinho, aquele senhorzinho que eu falei lá no início, que ele tinha abordado a Millie e os primos dela, achando que ela era a Alison e tudo mais, ele acaba morrendo. Só que aí eles descobrem que esse senhorzinho, ele podia saber de, tipo, muitas das coisas que aconteceram lá no passado, porque ele era o único doutor da época, assim, dali do resort. E aí eles descobrem que ele provavelmente sabia de muita coisa que poderia meio que fazer eles entenderem o que tinha acontecido de fato com a família deles no passado. E principalmente o motivo da avó deles ter deserdado os pais deles, enfim, né, entre várias outras coisas. Só que como esse cara morreu, aí eles meio que não tinham mais ideia do que perguntar e pra quem perguntar as coisas. Uma coisa que aconteceu que é importante lembrar é que um pouco antes desse senhor morrer, os três eles foram convidados para um baile. E era um baile assim que já era meio que tradição ali, principalmente da família Story. E todo mundo da ilha ia pra lá. E aí os três eles foram cada um para várias lojas assim, para poder comprar peças de roupas, vestidos e tudo mais. Só que coincidentemente as meninas estavam indo para uma loja que era da irmã da Karen, uma menina que tinha morrido no mesmo dia que os pais deles foram deserdados. E essa menina, aliás, ela tinha muito contato com os Story porque ela era a ex-namorada do Anders, que é um dos filhos da Mildred, da avó deles. Só que por ela morrer no mesmo dia que os pais deles foram deserdados, tipo, eles já ficaram meio tipo, o que será que aconteceu? Será que tem alguma coisa a ver com eles serem deserdados? Tipo, só que depois eles descobrem que, na verdade, o que aconteceu foi um acidente, que ela estava sozinha, só que tem um detalhe, foi perto da praia de Cachimbo, então, né? Lembra que eu falei lá no início? Pois é. Depois é tudo certo, eles vão pro baile, só que no baile, a Millie, ela já tava um pouco com ciúmes da avó dela e da Amber, a prima dela, porque elas estavam meio que próximas, vamos dizer assim, e a Millie, ela tava meio que sendo jogada de lado, então ela ficou meio tipo, não gostei. E aí ela acabou enchendo muito a cara e, enfim, ela acabou ficando com o Jonah, o primo dela, que não era primo, né, mas enfim. E acaba que todo mundo vê, inclusive a avó dela. Se a avó dela já não gostava muito dela, agora ela gosta menos ainda. Só que é nessa hora que alguém que, assim, você nunca pensou que ia aparecer, aparece, que é o tio Anders. Ele aparece do nada, assim. E uma coisa que eu não cheguei a comentar, mas que tinha acontecido poucos dias atrás, é que o Archer, que ele é um filho da Mildred, que ele é o único sem família, vamos dizer assim, porque ele não casou nem nada do tipo, ele... é que agora o plot fica bem plot twist mesmo. Foi ele, na verdade, que fez com que tudo acontecesse, que fez com que as crianças elas fossem pro resort. Ou melhor, ele planejou tudo isso. Na verdade, não foi a Mildred que convidou as crianças, e sim foi o Archer. Só que ele fez isso, tipo, pra poder aproximar a família de novo. Só que não deu certo e depois eles não tiveram mais notícia dele. Mas enfim, voltando pro baile, o Anders aparece e fala que aquele cara, o Jonah, era um mentiroso, que ele era um impostor e que na verdade ele não era o filho dele, do Anders no caso, né? E que na verdade aquele sim era. E aí entra o Jonah e tem toda aquela ceninha. E aí ele fala um monte de coisa, um monte de mentira na frente de todo mundo, assim. Aí que a Millie cai na real e ela percebe, né, que ela tava meio sendo feita de otária todo esse tempo. Por quê, gente? Porque o Anders, ele era bem conhecido por ter, assim, roubar o dinheiro dos outros. Ele cometia vários golpes. E uma das famílias que caíram nesses golpes foi a família desse Jonah falso. Ele queria meio que, enfim, ser o Jonah, tipo, descobrir todos os podres da família Story e, assim, vazar pra todo mundo. E aí a Millie fica muito mal, ela fica muito chateada. Mas, assim... né, gente? Tipo, quem que ia imaginar isso? Ninguém.
Só que ela foi um pouco burra também, porque depois que ela descobriu o nome dele verdadeiro, que era Jonah alguma coisa lá, ela não tinha ligado os pontos, enfim, foi uma doideira. Vamos voltar um pouco pro início de tudo. Vamos deixar um pouco de lado os três primos e vamos focar mais na história dos pais deles. O ano era de 1996, quando o pai deles acaba falecendo. E aí a Mildred, ela fica meio que muito mal com isso. Obviamente, né? Porque é o marido dela que morreu. Então, né? Óbvio que ela vai ficar mal. Só que no meio disso tudo, os 4 filhos dela vão para uma festa, assim, um dia, 2 deles tinham ido pra faculdade, e eles tinham voltado, assim, pra passar um tempo ali com a mãe, e eles foram meio que obrigados pelo irmão caçula a irem numa festa. Acontece que nessa festa, a Alison, a mãe da Millie, ela acaba ficando com um carinha lá que ela tava gostando. Só que esse cara, o Matt, ele acaba engravidando ela. E ela não fala pra ninguém. Só que uma pessoa descobre. O pior irmão dela descobre, o Anders. E isso porque eles estavam indo pro centro, os 4 juntos de carro. E aí ela vai na farmácia e ela acaba roubando um teste de gravidez. E aí o irmão dela acaba vendo e tudo mais. E aí fica meio com aquela coisa de chantagem, sabe? Só que aí a Alison até então não tinha contado pro Matt nem pra ninguém. Ela não conseguiu nem falar com a própria mãe dela. Daí ela fica meio tipo, o que eu faço? Ela já tava tendo muito enjoo e tudo mais. Ela ficou tipo, o que tá acontecendo? Como é que eu vou lidar com uma criança? Sendo que, tipo, olha a minha idade, entendeu? Então, tipo, meu Deus. Só que no meio de toda essa história, acontece a grande explosão, né? Que é aí que a gente descobre o motivo da Mildred ter deserdado eles e tudo mais. Só que, tipo, a história inteira é muito interessante, vamos dizer assim, e fica naquele mistério, porque você fica pensando, o que eles podem ter feito de tão ruim a ponto da mãe deles deserdar eles e não querer mais ter nenhum tipo de contato. Eu só não vou contar o final, porque eu quero muito que quem esteja vendo esse vídeo leia esse livro, porque é muito bom. Mas tem um plot twist que eu nunca tinha imaginado e é muito bom. Então eu já recomendo demais você ler esse livro. É um livro super rapidinho de ler, você não vai se arrepender, porque é muito bom. Principalmente se você gosta desses livros mais de suspense, mistério. E é muito legal que, conforme você vai vendo onde as crianças vão chegando, onde elas vão conseguindo, tipo, elas vão investigando, você vai pensando, será que isso aconteceu? Será que tal coisa aconteceu? Aí às vezes você pensa, não que isso aconteceu, mas aconteceu. Tipo, é muito doido, é muito maluco e tenho certeza de que você vai gostar de viajar nessa história. Então é isso, um beijo, tchau! Eu resolvi pegar a personagem Amber e ela é uma pessoa mais reservada. E ela prefere usar cores mais neutras e ela valoriza muito a confortabilidade. Então ela prefere usar roupas como calça jeans, roupas mais largas. Ao contrário da Millie, que é uma personagem que gosta de usar roupas mais no tom escuro e mais chamativas. Então é isso, um beijo, tchau!